Vamos supor que eu tenha 12 quilos de sementes que estão com 30% de água. E eu quero levar essa quantidade de sementes para um teor de água de 20%, ou seja, eu quero secar até que ele atinja 20%. Ora, se eu tenho 30% de água, eu tenho 70% de massa seca. Então, eu tenho 70 quilos de massa seca em 100 quilos de sementes. Mas eu não tenho 100 quilos de sementes, eu tenho 12 quilos de sementes. Então, quantos quilos de massa seca eu tenho? Esse valor é chave. Encontrando a quantidade de massa seca que eu tenho, fica tudo muito mais fácil. Então, x é igual a 70 vezes 12 dividido por 100. X é igual a 8,4 quilos de massa seca. Pronto, encontramos o valor de massa seca do lote. Isso aqui é fundamental. Se eu quero levar essa quantidade de sementes para uma umidade de 20%, o que eu faço? Eu tenho a quantidade de massa seca, então, se eu quero 20%, eu quero que as sementes tenham 80% de massa seca, para que ela tenha 20% de água. Ou seja, eu tenho vou ter que ter 80 quilos de massa seca em cada 100 quilos de sementes. Mas eu não tenho 80 quilos de massa seca, eu tenho quanto? 8,4 quilos de massa seca. Isso vai me dar y quilos de sementes. Então, se eu fizer a conta aqui, y vai ser igual a 8,4 vezes 100 dividido por 80. Isso vai me dar 10,5 quilos de sementes. Então, eu tenho que pegar aqueles 12 quilos de sementes e secar até que ele chegue em 10,5 quilos de sementes. Simplificando, uma vez que eu encontrei que aquelas minhas sementes têm 8,4 quilos de massa seca, eu agora tenho como calcular qualquer peso para qualquer umidade que eu queira levar as sementes. Então, por exemplo, se eu quiser levar as sementes para 15%, 15% de água significam 85% de massa seca. Ora, lembra, 85%, 0,85. É só eu pegar o valor de massa seca, 8,4, e dividir por aquela massa seca pretendida, ou seja, 9,88 quilos. Se eu quiser agora elevar o teor de água para 55%, por exemplo, o que eu faço? O complementar, 55% é água. O complementar é 45%. Então, de novo, eu pego aquele 8,4 kg de massa seca e divido por 0,45. Isso vai me dar 18,67 quilos. E assim, tendo o valor da massa seca do meu lote, da minha amostra de sementes, eu posso levar o lote para qual umidade eu quiser, desde que eu sempre calcule esse valor da massa seca em relação ao inverso da umidade, o complementar da umidade, ou seja, o que falta para 100% para ter aquela umidade, que é a massa seca. Basta dividir aquele valor por esse valor que eu vou chegar sempre na umidade que eu quero. Então, de novo, o que eu preciso saber? Qual o peso da massa seca? Esse é o valor chave para eu levar a quantidade das sementes que eu tenho para qualquer umidade que eu queira. Como que a gente chega lá? De novo, um outro exemplo. Vamos supor que eu tenha 20 quilos de sementes e que elas estejam com 10% de água. Primeira coisa que eu tenho que saber, qual a porcentagem de massa seca? 90% de massa seca. 90% significa que tem 0,9 vezes os 20 quilos de sementes, isso vai me dar 18 quilos. Eu tenho 18 quilos de massa seca. Pronto, eu tenho a quantidade de massa seca, eu tenho condições de levar o meu material para qual umidade eu queira, tá certo?